Isso é bom, gente. Deixa eu ver o que é isso. Cultiva na horta dele. Isso aqui já é erva doce, ó. Olha aqui, ó. Isso é bom para dormir demais também, ó. Erva doce. Cheirinho de erva doce, né? Erva doce. Aqui o funcho. Mas tinha muita planta mesmo, mas acabou. Vocês mesmo lembram? Fazer o café. Desde muito pequena já ficava nas casas das pessoas para estudar, trabalhar, e foi assim. E eu vivi uma vida inteira assim, e até tentei sair dessa coisa de trabalhar em casa de família, mas não deu. Eu voltei, fiquei por muitos anos trabalhando nas mesmas casas, e aí eu gosto de receber as pessoas por isso também. Gosto de tratar bem, eu gosto de passar aquilo que eu sinto para as pessoas. E é muito melhor ainda receber assim a cultura das pessoas na casa da gente, as pessoas falar um pouco da vida deles, eu falo da minha, então é muito gostoso. Eu estou muito feliz mesmo de ter vocês por aqui. Então, quando quiser aparecer, mesmo não sendo para estudar, pode vir que eu vou receber da melhor forma possível que eu sei receber. Tá bom? Deus. Mas você já tem que fazer o almoço? Vou fazer o almoço. Bora. Quintal de gente. A cena é um varal de roupas com algumas peças penduradas. Uns tocos de lenha jogado no quintal. A portinha da horta aberta nos deixa avistar o pé de laranja empoeirado e uma moita vistosa de manjericão. No galinheiro de porta azul celeste descascado, o galo canta com fervor. O céu limpo e azul brilha aos meus olhos. A imensidão das montanhas brinda minha visão com o verde da mata. Ao fundo, o barulho da filha mais velha fritando os tocinhos de porco que cortaram naquela manhã. E a voz suave de Dona Clara passando um café para mim e para Maria. E explicando como o pó moído na hora deixa o café com uma cor bonita. Naquela tarde, tomei um café doce e conheci uma mulher ainda mais doce que o café. A vida acontecendo. O cotidiano daquela casa no centro de Belisário fez meu coração sorrir. No meio da correria do projeto e de todos os trabalhos, eu respirei, pausei e ouvi atenta a história belíssima e poderosa de Dona Maria Clara. Ali nasceu uma conexão, uma troca. Me apaixonei pela inteligência e simplicidade daquela mulher. Parteira, raizeira, curandeira, matriarca e de uma fé inspiradora. Contou orgulhosa sua trajetória, me olhou dentro dos olhos, segurou minha mão e disse sorrindo com a voz rouca: eu vejo a sua alma, ela é bonita. Me emocionei, bambeei as pernas, sorri. Ela rezou 3 rezas de Nossa Senhora com os olhos fechados. Me presenteou com suas palavras, seu afeto, com folhas de laranja, alfavaca e funcho, para minha voz rouca e cansada de dias intensos vividos. Andei na contramão. Essa cena do quintal de Dona Maria Clara é uma daqueles momentos que vivemos
que jamais serão esquecidos. Naquela tarde de bonitezas, eu vivi por inteiro uma poesia. Como que essa ideia do projeto surgiu? Foi, eu acho que uns 7 anos atrás. Eu, como professora, eu observei assim que os alunos não tinham uma experiência de inserção numa comunidade. E para mim foi tão importante quando eu estudei medicina, o internato rural, sabe? Aí eu falei, gente, por que não fazer uma experiência dessa com os alunos aqui e interprofissionalmente, né? Assim, em vários cursos, não só da medicina. Então, a primeira vez que a gente foi em Itapuranga. Itapuranga é uma cidade onde eu fui médica, no interior de Goiás. Nossa, longe a beça. Foi super longe. Nós fomos lá 2 vezes, 2 anos seguidos. Depois, nós fomos em Santa Maria de Itabira. Foi muito interessante também o trabalho lá. Depois nós fomos para Presidente Kubitschek. E agora para Belisário, já é a 2ª vez que a gente vai a Belisário, né? Então surgiu assim, com essa ideia de proporcionar aos estudantes essa vivência numa comunidade de tudo que o profissional de saúde pode fazer e como que a saúde relaciona com várias coisas na vida das pessoas, né? E aí surgiu o projeto com mais organização, né? A característica também desse projeto não é só a ida lá, né? Não é só a ficada dos dias na comunidade, só essa vivência. Isso aí é muito preparado junto com a comunidade, a gente prepara antes. Então são 6 meses de preparação, de trabalho junto com a comunidade, levantar as questões com a comunidade, né? E também preparar o material, preparar as dinâmicas. Depois a gente faz a inserção, depois a gente avalia, né? Produz material, produz artigos. A característica desse projeto, ele tem algumas características bem interessantes. Primeiro é de ser interprofissional, né? A gente sempre participam o curso de medicina, o curso de enfermagem, o curso de fisioterapia, da psicologia. E a outra característica é que é uma inserção, é uma vivência, né? Não é uma teoria, você vive a experiência no local, né? São mais de 10 dias que a gente passa no local. A outra característica, a gente entra nas frentes, em 4 grandes frentes. A gente faz a questão do cuidado em saúde, da educação em saúde, da gestão em saúde, mas também na questão da cultura, né? Então a gente entra em todas as frentes que um profissional da saúde, ao ir para o interior, ao ir para uma comunidade, ele pode trabalhar. Então, por isso que a gente faz um trabalho de consultas domiciliares, de atendimento também na unidade básica, trabalhos de educação na comunidade, trabalhos de educação nas escolas, fazemos festas ligadas à saúde, trabalhamos muito com a questão da cultura, do teatro, do que tem num local assim cultural, né? Mesmo a cultura popular também, né? E aí a gente mescla essas coisas todas, porque tudo isso aí para a gente é saúde. Então todas essas frentes de trabalho são importantes a gente vivenciar como profissional e como estudante. Então por que Belisário foi escolhido, né? Belisário é um distrito de mais de 2.000 habitantes, perto de Muriaé. São famílias, pequenos proprietários, produtores de café e leite. Queríamos então ir justamente assim, num distrito pequeno, rural, muito organizado, as igrejas bem organizadas, principalmente a igreja católica. Tem uma vila franciscana que
funciona lá grudadinha ao centro de Belisário. Uma característica deles serem organizados e defender a região, que é muito rica em água, muito rica em nascentes, mas também tem a bauxita, né, que é a pedra. Então, teve uma mineradora que quis entrar no território para explorar a bauxita, e aí houveram resistência, né, do grupo. Isso foi muito importante também. É uma região muito bonita, cheia tem um parque estadual, né, de preservação. Então, a Belisário foi escolhido por as suas características e foi escolhido também porque eu e meu marido fomos à Vila Franciscana fazer um retiro espiritual. Contei sobre o projeto para o Frei Gilberto, que coordena a Vila Franciscana. Ele achou muito interessante e também nos convidou, então, para o projeto ir para lá. Aqui é a nossa região, então é a região do Mata Atlântica, né? A gente tem esses espaços de reserva, de conservação, e aqui é uma mata que a gente traz muita gente aqui, essa busca assim, das pessoas tomar consciência de como é importante preservar, né? Cuidar desse espaço. E conta pra gente, esse caminho que o senhor mostrou, o senhor faz ele todo dia? Sim, esse espaço aqui que nós estamos nele é o nosso eremitério. Nós herdamos do jeito de São Francisco de Assis viver, né? Ele buscava equilibrar a ação e a contemplação. Por isso ele estava sempre no meio das pessoas, no meio dos pobres, no serviço, mas ele também se retirava para esses momentos de solidão, esses momentos de estar na presença de Deus e buscar uma síntese, né, da vida. Eu acho que a contemplação e a ação, elas são parte de uma vida equilibrada. Então, por isso, para nós franciscanos, é muito importante esse equilíbrio entre a ação e a contemplação. Desde que eu cheguei aqui, já havia aqui uma luta de resistência, uma comissão que é formada por várias entidades que lutam em defesa do território aqui da Serra do Brigadeiro, porque aqui nós vivemos uma área que é uma área de muita produção de água, né? Nós temos muitas nascentes, mas também temos a bauxita, que é um minério usado para fazer o alumínio, é a segunda maior reserva de bauxita do Brasil aqui. Então existe esse conflito entre a proteção das águas e o interesse da mineradora na bauxita. E a bauxita, como nós sabemos, ela é importante para essa produção de água. Então nós estamos no meio desse conflito aqui de proteção não só da bauxita, mas proteção também das comunidades, porque há toda uma cultura, uma religiosidade formada aqui há séculos, né, que é ameaçado quando se chega a um grande empreendimento. Eles não levam em consideração a história do povo, a história das comunidades, a sua religiosidade. Então eu entrei logo nesse movimento e tenho falado, né, muito, tanto em minhas homilias, nos encontros de igreja, sobre a necessidade de proteção desse espaço, que é um espaço sagrado. Depois disso, nós já tivemos aqui em Belisário vários encontros, né, sobre essa temática da mineração, inclusive um encontro nacional, que era diversas formas de dizer não, que vieram pessoas de vários estados do Brasil, e recentemente nós tivemos aqui um encontro da Rede Latino-Americana de Igrejas de Mineração,
com representantes de 9 países aqui da América Latina, né? Então, Belisário ganhou de fato esse lugar central aí na temática da resistência à mineração. Nessa história se liga, porque tem muitos amigos que vão pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar as brigas pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado. Todo mundo dizia que ele era um cara maneiro, outros lhe criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar e entender os gemidos quando o DJ detonar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Tem um trabalho chamado Insurgência Puri, que é de levar as pessoas a ter orgulho de ser descendente de Puri e começar a resgatar a cultura Puri, que já está muito presente no meio da gente, né? Vocês tinha um grupo falando sobre a questão da medicina natural, das ervas, isso aqui tem muito isso, a fitoterapia, que é muito do povo indígena, do povo Puri, tem muito disso, então aqui tem muita coisa que o pessoal traz da ancestralidade, então existe todo um trabalho disso. Então existe, está tramitando na Assembleia um projeto de lei para mudar o nome para Serra dos Puri. Esse aqui. Esse aqui. Deus que tem o meu filho, faça tudo. Aqui, minha filha, ó. Esse aqui é a vicideira da horta. Esse aqui é um remédio, gente. Aqui é a vicideira da horta. Aqui, ó. Olha que já ficou limpo. Vou tirar até essa linha de coisa aqui. Mira, sabe isso fora. Vou pegar isso. É a vicideira da horta. Um remédio. A gente não pode botar muita folha na planta, não. Vocês compreendem? No chá, não. Pouca folha. Eu fiz o remedinho pro menino dele, curou o menino. Curei uma ursa de um velho que estava com 60 e tantos anos. Coitado, não podia nem comer. Eu falei, eu curo o senhor, filho. Comeu o remédio para ele, ele levou e tomou. Depois voltou para não pagar o remédio. Eu falei, não, senhor, pede a Deus por mim. Eu não quero receber nada de remédio do senhor. E curou o homem de uma vez. Agora o homem como que ele desejar. Não podia comer nada, coitado. Mas eu falo, eu vim, eu faço o remedinho e peço a Deus para mais estender a mão, para mais ser bom, para curar o problema da pessoa. Porque eu não quero para mim, eu não quero para o outro também. Eu quero ser fiel, ser justo com Deus e o povo. Não é parente da dona Nina, é parente do outro lado, né? Da mulher ali. E a dona Nina, essa Paquita, que trouxe ela do Rio de Janeiro para cá. Voltou a morar, né? Porque ela morou no Mirador, morou em Muriaé, mas aí ela falou... Põe na água. Pode pôr na água também, se for usar, não cozinha por ele, só bebe. Uma água fritada e deixa uns 10 minutos, depois bebe aquela água. Mas aí você faz para beber com um álcool assim? Você faz o extrato? Faço. Aí você bebe na gotinha, assim? Na gotinha, Eu boto 25 gotas dela no meio copo para beber. Então ela invita, ela trabalha na ideia da pessoa, ela trabalha nos nervos, sabe? Isso daqui, remédio também, se chama pelo de pato.
Pelo de pato? É, pelo de pato. Vocês não conhecem não, né? Serve pra quê? Esse daí é pra... Ele é pra tudo na pessoa. Você faz chá? É chá. Faz o chá com a folha? É da folha. Pode quebrar assim, ó. E fazer um chá. Que linda. Eu tenho que pensar o chá dele que eu faço. Esse daqui é torrimicina, você já ouviu falar? Torrimicina? É, daqui pra gripe. Mas pode misturar também com esse daí. Esse daqui também é remédio. Essa serve pra É a quê? espada de São Jorge. É, daí espada de São João. E a espada de São Jorge serve de remédio? É, pode tomar banho dela pra dor no dentro, dor nas pernas. Aham. Pra limpar a energia? É. Isso daqui chama Santa Maria, vocês têm lá? Não, não conheço. Essa eu já ouvi falar. Isso aí é pra fazer banho. Eu vou ter que passar pra uma mulher que quebrou o pé. Fazer banho? É? Escalda-pé? Pode fazer banho dele e pode cozinhar, fritar ele no azeite. É só para a pessoa que está sentindo dor por dentro, cozinhar ele bem. Dor? É. Então é muito bom. Como é que é o nome? Chama Planta Livre. Planta livre? É. Tá sentindo dor de dentro? Se tiver sentindo dor por dentro, é só beber chá dele. Dor de dentro. É. Ó, isso que você está vendo miudinho aqui, porque ele quase morreu. Mas eu vim arrancando mato nele também, sai muito mato, eu tenho que arrancar de mão. Ó. Essa aqui é qual? Não, esse daí é o almeirão que eu plantei para comer. Almeirão? Eu gosto muito dele. Vai ficar grandão. Ó, esse daqui é para estômago. Você disse que é só pegar e mastigar, né? É. Aham. Qual que é esse aí? É bálsamo? Você tem dele lá? Eu tenho na minha casa. É? Tem. Precisa de uma erva, eles te procura? Porque ele procura. Eles ligam para mim, tem xarope pronto? Não. Tem que fazer, aí eu faço xarope. É dor de cabeça, febre. E aqui, só pegar a florzinha Só pegar a flor e cozinhar e beber. e beber. Ô, seu Quirino, e o senhor benze também? Beleza. Benze? Eu tô quase querendo parar, porque eu já tô com 87 anos, né? Porque a dona Clara não benze mais, né? Ela não benze mais, a sua irmã. Não. O senhor benze ainda? Eu benzo ainda. O senhor benze aqui na horta ou benze na sua casa? Eu benzo na minha casa. Sua casa? É. Uhum. Tem a hora marcada, eu gosto muito de fazer a oração em 3 horas. Ah, é horário bom para benzer 3 horas da tarde. Da tarde. Eu benzo qualquer hora, mas é assim, se a pessoa estiver muito ruim, né? Essa é qual? Essa aqui? É. Essa aqui é Santa Maria. A Santa Maria. Menino ainda? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Tá bonita, tem. Sexta-feira de madrugada, não foi? Sexta-feira de madrugada? Não, acho que foi sexta passada. Sexta passada de madrugada. Aí nós saímos lá na frente. A gente foi entender sobre políticas públicas que não existiam, né? Um trabalho igual esse aqui, eu nunca vi, sabe? Quer dizer, vi ano passado, né? Então essa é a segunda vez que eu estou vendo, de iniciativa que não é do poder público. Né? E vocês não imaginam o quanto que isso é comentado depois que vocês vão embora, né? Durante, o povo já fica na expectativa de que aconteça de novo. Então, a gente começou a participar dessa coisa aqui, buscando informação para mim. E depois eu percebi que faltou muita coisa, muita política pública, e a gente começou
a participar desses movimentos, como conselheiro do parque, conselheiro ali do CNDRS, que conversava sobre o parque municipal. A gente percebeu que tudo isso eram trunfos para que mais pessoas não saíssem daqui. Então a gente começou a perceber o que poderia prejudicar tudo isso aí que vocês estão vendo, essa quantidade de água e de nascentes por aqui. A gente percebeu que a gente tinha um grande problema, que era a mineração e agrotóxicos. E quando o parque foi criado, eu estava junto no plano de manejo. Aí ele foi criado de um jeito, eu acho que único no Brasil, porque tinha lá mais de 50% eram agricultores que estavam opinando nas ideias do parque, né, como seria. É claro que o plano de manejo vieram pessoas especializadas, né, como vocês, estudantes, pesquisadores, mas a gente como associação franciscana, como sindicato, como cooperativa de produção, de crédito, a gente exigiu que colocasse uma área de amortecimento de 10 quilômetros. E todos os outros parques eram 3 quilômetros. Então, a nossa área de amortecimento pega da área que é 1.000 metros até lá quando sobe a serra. É uma área muito grande. Qualquer coisa que vai acontecer nessa área é de impacto ao parque, que é para amortecer o impacto lá. E o interessante é que o governo, né, quando foi criar o parque, ele queria que ele viesse mais para baixo. Aí iam tirar as comunidades, tipo Serrania, Araponga, uma cidade inteira ia sair do lugar para poder dar espaço ao parque. Aí a gente colocou que estava sendo preservado porque a comunidade é que preservou. Porque as grandes empresas e os governos, com as licenças que eles dão, exploraram madeira para produzir carvão para belgo, mineração de granito, mineração de ouro do outro lado. Então, a maioria dos lugares é mata secundária. Na parte de lá e do outro lado tem mata primária, mas a maioria do lado de cá é mata que formou depois. Então eles não podiam tirar a população, porque ela era parte da preservação, já estava incluída no meio, né? Belisário, ele é patrimônio hídrico. Foi o primeiro caso de um lugar que se tornou patrimônio hídrico municipal. Não existia outro. Aí a gente virou referência para que acontecesse em outros lugares, também como forma de resistência. Não é uma única coisa que vai te defender da mineração, não é só você falar que não, que você não quer. Também de amortecimento, também então mais ecológica? Isso, assim, a área de amortecimento é uma garantia para que não venha nenhuma empresa e cause um grande impacto. Porque um impacto causado aqui, de repente, vamos supor que nessa montanha eles tentaram tirar granito. Aí juntou a gente, sindicato, associação, e assim, um monte de entidade, Caritas. Aí o povo não permitiu, porque senão, dentro da lei, ia dar jurisprudência se pode entrar granito, explorar granito, então por que a gente não pode tirar bauxita? Então, assim, qualquer empresa que for funcionar aqui, ela tem que passar pelo conselho do parque, que é consultivo, não é deliberativo. Entendeu? Eu vou cobrindo a estrela, ela não estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você compra queijo dela? Não. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha... Um dos eixos de atuação do Projeto Saúde em Belisário é a educação em saúde. E a partir da nossa concepção, enquanto grupo, de como deve ser feita essa educação em saúde, a gente leva como prática o referencial teórico metodológico da educação popular em saúde.
Isso porque para a gente não existe processo educativo que seja levado, né, à comunidade de forma vertical, autoritária. Antes de tudo, todo processo educativo ele precisa ser emancipatório. E a gente preconiza a participação das pessoas, né? Compartilhando saberes, compartilhando experiências. Toda pessoa possui maneiras criativas, né, de melhorar as condições de saúde, de melhorar a qualidade de vida. E no percurso da construção dessas melhorias, elas vão acumulando experiências, vão acumulando saberes que precisam e devem ser valorizados, né, quando a gente pensa em planejar uma ação de educação em saúde. E é assim que a gente faz, né? Então, para ir para Belisário, a primeira coisa é conhecer a comunidade, é saber delas o que elas precisam, o que elas querem da gente, né? Quais são os problemas, quais são as demandas. A gente não pode pensar em demandas de saúde a partir do nosso foco, do nosso ponto de vista, do nosso lugar cultural, do nosso lugar social, né? Aquilo que é um problema de saúde para a gente, né, prioritário, para a comunidade pode não ser, pode ser outra coisa. Então a gente inicia esse projeto fazendo análise de situação de saúde, onde a gente vai compreender o que essa população precisa, o que eles querem da gente, né? E a partir daí a gente vai construindo toda a prática de saúde baseada nessa ideia de troca de saberes, de troca de conhecimentos, né? E a gente sabe que toda ação educativa vai gerar uma reflexão nas pessoas. E isso é um ciclo, né? A partir dessa reflexão vão gerar outras ações, né? Aparecerão outras ações, outras demandas. E é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas sejam protagonistas desse ato, que elas construam formas de cuidado em saúde, né, que sejam compatíveis com a vida que elas têm naquele lugar. E aí, a partir do momento que a gente chega, que a gente escuta, que a gente dá àquelas pessoas a oportunidade delas falarem o que pensam, delas manifestarem como que elas enxergam todo o processo de cuidado em saúde que elas elaboraram a partir de experiências, a partir daquilo que elas aprenderam com seus antepassados, a partir daquilo que já é prática na comunidade, né? Então, a partir disso aí, a gente vai ver onde que a gente pode chegar. Qual a contribuição que eu posso levar para essa comunidade com o meu conhecimento científico? E aí sim a gente tem uma troca, né? Paulo Freire fala que a gente precisa falar com a comunidade, falar com as pessoas e não falar para. E aí a gente tem muito que contribuir com as comunidades. Mas desde que a gente esteja junto, né? Que a gente senta em roda, que a gente converse olhando nos olhos, né? Que a gente saiba que nós não somos donos da verdade absoluta, que existe um saber, sim, que é construído nas massas, que é construído na vivência, que é construído na experiência de cada um saber que a gente precisa valorizar, que a gente precisa considerar, e acaba que a gente aprende muito, né? Paulo Freire também fala que toda vez que a gente educa, a gente aprende também. E é isso que a gente quer nesse projeto, né, em Belisário. Levar um pouco do nosso conhecimento e voltar também com muito conhecimento da comunidade. A gente aprende muito. E eu acho que isso é o mais importante que fica para nós, professoras, professores, né, que fica para os nossos alunos extensionistas, né, eles entenderem que isso tudo é uma troca, né? Ninguém é dono da verdade absoluta, né? E a gente precisa aprender a escutar mais, né? Nós profissionais de saúde, às vezes a gente fala muito, e fala muito de uma forma muito impositiva, muito prescritiva, né? E a gente precisa ser menos prescritivo de hábitos e condutas ideais, né? Qual que é a conduta ideal? Ideal para quem? Para mim, para a Dona Maria, para o seu José,
né? A gente só vai poder chegar no meio termo, num consenso e poder contribuir de alguma forma com o nosso conhecimento se a gente respeitar esse lugar e respeitar essas pessoas. Com esse raminho aqui, ó, mistério tão bom que pôs nele, né? Falei para muita gente. Banha as vistas, toma banho, de que dá banho em criança. Tudo. Graças a Deus. Eu falo comigo, tanto que eu já pelejei nesse mundo e não tem nada que me barranca. Graças a Deus. Uma mulher que não sei um ar, mas todo mundo admira da inteligência que eu tenho. E não sei um ar, se você quer ver me xingando ali, ó, eu não sei o que é. Mas Deus me deu a inteligência, que ele também não teve estudo, ué. O estudo dele foi por ele mesmo. Ele não teve estudo. E igual sou eu. Agora ele mesmo falou comigo. E ele tinha estudo. Baby, I can see just what's on your mind. Baby, I can see just what's on your mind. You got a long black mane with a gold teeth in his face. Don't kid your daddy, you ain't fooling nobody but yourself. Don't kid your daddy, you ain't fooling nobody but yourself. And when I see on your mind, you would not... Começou assim, a ideia foi que a gente ficou pensando, poxa, as crianças têm seu espaço, os jovens têm seu lugar, tem escola que interagem, os adultos estão constituindo família, têm seus filhos, têm suas coisas, e os idosos? Numa solidão danada, né? Apesar de ser um distrito pequeno, que eles podem sair à rua, tem algum vizinho, mas ninguém gosta de ouvir histórias repetidas. Todo mundo fica enjoado, os netos já não têm paciência e acabam ficando meio excluídos da sociedade. E aí eu me lembrei também assim do tempo que eu morava em Salvador, que eu via da janela uma senhorinha que olhava da janela, depois ia para outra janela, depois ia para outra, voltava para a mesma janela. Falei, gente, isso não é vida para um idoso. Isso é acabar com a saúde mental de um idoso mesmo, né? Ver a vida através de uma vidraça de janela. E aqui... Saúde mental e física. Exato, exato. E aí nós começamos a pensar, né? Uma forma de trazer, de juntar essa turma para contar suas histórias, para relembrar do seu passado, mas para vislumbrar o futuro também. Que não é só ver tristeza para trás. A gente procura entremear as nossas reuniões todas com coisas bastante alegres, mesmo que o assunto seja forte, como outro dia, falando sobre os tipos de violência mesmo, e falamos sobre a violência contra o idoso, né? Dos empréstimos que as pessoas fazem em nome do idoso, desrespeito, o bullying mesmo, né? Com o idoso. Então são assuntos pesados, mas que a gente traz de forma a refletir, mas também a gente traz sempre um aspecto lúdico também para quebrar. E a gente sempre procura respeitar as coisas que eles gostam também. Todos os dias nós temos um tema básico. A gente reflete, a nossa reunião ela é baseada toda nessa temática daquele dia. Muitas vezes sobre temas que estão sendo discutidos muito aí na sociedade, na televisão, para eles ficarem por dentro. Essa necessidade principal de um ser humano é saber que ele pertence a alguma coisa e a alguém. Ninguém vive sozinho, né? Solidão mata. E a gente sabe bem o que mata primeiro, o corpo e a cabeça. Se você tendo a sua cabeça bem ativa, né? Bem feliz, bem se sentindo que é amado pelos outros, você tem uma irmandade mesmo, né? Você vai viver muito melhor. E a gente vê, nós temos aqui no nosso grupo pessoas que variam de 60, 55, acho que tem uma que tem 55, a 95 anos. Cabimento. Onde cabe vida, cabe sonhos, cabe busca, encontros, cabe amores,
Cabe você e eu, cabe eu. Cabe o cuidar, o ouvir e o sentir. Onde cabe vida, cabe caminhos, cabe o céu, cabe o medo, incertezas, fé, cabe lutas. Onde cabe vida, cabe movimento, cabe um coração leve, um suspiro, um sorriso, cabe também o grito. Onde cabe vida, cabe um corpo em festa, cabe saúde, cabe alma livre, uma flor, terra, poesia, cabe evolução, construção, cabe um mundo, uma vida para se viver, cabe gente dentro da gente.